Alô você, seja bem-vindo para mais um episódio aqui do Arivalcast. Estamos muito felizes com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Você já me conhece, eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e responsável aqui por esse podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre encorajamento bíblico. Então, se você está desanimado, se você está passando por uma fase de desânimo espiritual, então o programa hoje é feito para você. Nós vamos discutir aqui formas de nós nos encorajarmos, biblicamente falando. Fernanda, você está participando aqui conosco, você vai sempre nos interrogar aqui, a gente vai bater um papo. E eu espero que também as pessoas que estejam nos assistindo aí se envolvam nessa discussão. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, por favor. Vamos lá, tudo bem, pessoal? Privilégio sempre estar aqui com o pastor. Ainda mais de fazer as perguntas, né, para ele responder ainda pra gente, ainda mais de um tema tão importante, né, pastor? Sim. Eu estava estudando sobre e vi que aparece diversas vezes, né, não temas, não te assombres, não temais. Isso só mostra o quanto a gente precisa falar sobre isso, né, o quanto... Na história bíblica, muitas pessoas passaram por esse mesmo sentimento, então trazer esse tema é importante, a gente sempre precisa voltar para ele, né, para ser encorajado. Vamos lá para os nossos patrocinadores. Primeiro, Tenda Criativa, agência de marketing audiovisual. A Tenda é uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, se você é um empresário, quer alavancar seus negócios, entre em contato com eles. Eles trabalham em diversas áreas, redes sociais, produção de vídeos institucionais, site, e-commerce, tudo que você precisa nessa parte de digital. E também, se você é pastor, quer aprimorar o seu trabalho nas redes sociais, quer desenvolver a comunicação da sua igreja, também entre em contato com eles, que eles atendem igrejas também. Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial, eles já atuam no mercado há mais de 20 anos, são nossos parceiros aqui desde o início do podcast. Eles atendem empresas, comércios, prestadores de serviço no geral, então entre em contato com eles se você precisa desse tipo. Na verdade, todo mundo precisa de contador, né? Então fica a nossa sugestão aí da Porte Contábil. E por último, One Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdos, nosso parceiro aí desde o início do canal do Pastor e também aqui da IPP, né? Eles atendem diversas pessoas, empresas e com foco no YouTube e produção de conteúdo. Então, eles são uma consultoria de inteligência digital no YouTube. E eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores, conectando marcas ao seu público. E se você também tem um negócio que quer dar visibilidade para sua marca, entre em contato conosco e seja um parceiro aqui do nosso trabalho, do nosso Arivalcast. Vamos lá, pastor, para a nossa pauta de hoje. Pastor, antes da gente começar, eu queria saber se o senhor tem medo de alguma coisa. Se tem algo que aflige mais seu coração, assim, relacionado ao quê? Não, eu acho que todos nós, né, nós somos... feitos por Deus, e o medo, ele faz parte da nossa estrutura, até como um mecanismo de defesa, né? Sim. Você tem os sensos de perigo, etc. E você, por desconhecer também o que vai acontecer na frente, você tem um certo medo, né? Com um pouco também de ansiedade, porque você não conhece, você não vê na curva, né? Você sempre tem essas dificuldades. Mas eu, graças a Deus, tenho conseguido administrar os meus medos, né? As minhas angústias. Mas uma coisa, Fernanda, que eu estou muito preocupado, assim, como pastor, e conversando com outras pessoas também, conversando com o nosso pessoal de aconselhamento bíblico, nós estamos vivendo hoje, eu diria assim, uma epidemia de medo. Porque as pessoas estão com medo do Brasil, né? Com medo do que está acontecendo hoje no nosso país, né? Com medo da economia, do futuro. As pessoas vivem também um tipo assim de medo existencial, né? As pessoas não estão confiando mais umas nas outras, né? Existe uma solidão, existe uma dificuldade hoje de relacionamento e relacionamento dentro da confiabilidade. Por quê? Porque o medo está tomando conta das pessoas, né? Não é somente o medo
de sair de casa à noite, mas o medo do ponto de vista da vida em si, do que está acontecendo no mundo, né? A gente tem uma experiência, por exemplo, agora com as viagens, né? Essas caravanas que se faz. Para Israel, impossível. Para outros países também, está todo mundo assim, receoso de viajar, receoso de sair. As pessoas estão aflitas, angustiadas, né? Então, é um negócio meio complicado, né? Hoje a questão da segurança pública também, você sabe, hoje você não pode nem usar o celular hoje no local público. Você dirige angustiado, com medo de acontecer um assalto a qualquer instante. Então, de fato, nós estamos circunstancialmente, por aquilo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, e também do ponto de vista existencial, as pessoas estão realmente com medo, né? Algumas nem disfarçam mesmo, elas mudam os hábitos, elas se isolam, elas se trancam, né? E, de fato, nós estamos vivendo essa situação difícil. A gente tem um medo que é para o nosso bem, né? Para a nossa proteção, mas tem um medo também que extrapola aí, que começa a ser excessivo e nos faz mal, nos impede de viver, né? A vida naturalmente, de avançar, de tomar alguma decisão. E aí a gente precisa cuidar e a gente precisa levar isso para Deus, esse medo, né, pastor? E na Bíblia a gente encontra diversos relatos, né? A primeira coisa que a gente precisa, como cristãos, entender é que a Bíblia ela tem uma espécie assim de teologia do encorajamento, né? Deus sabe da nossa fraqueza, Deus conhece a nossa estrutura. Então, Ele sabe que quando a gente passa por determinadas aflições, tribulações, a gente chega até a desanimar da própria vida, né? Muitos querem morrer. Então, Deus, então, já providenciou na Escritura Sagrada, né? Aquilo que a gente chama de teologia do aconselhamento. Para colocar aqui para você, né? No Antigo Testamento, nós temos o livro de Isaías, que é um livro muito forte nessa área. O livro de Isaías está dividido em duas partes, são 66 capítulos, tem 39, os primeiros 39 falam justamente dos juízos de Deus, do julgamento de Deus, da infidelidade do povo e como Deus trabalha isso. Mas, mesmo assim, existe lá lampejos, né, de esperança, existem profecias acerca do Messias que viria. Mas, quando você vai para a segunda parte do livro do profeta Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 66, você tem ali, né, mensagens de Deus, profecias de Deus, justamente para nos encorajar, né? Isaías 41:10, né? Isaías 41:10. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Então, essa mensagem, ela foi transmitida por Deus justamente para um povo, para o seu povo, que estava ainda no cativeiro babilônico, sem esperança, desanimados, desiludidos, aguardando a promessa que Deus os traria de volta para reconstruir a nação. Então, era um momento de muito desânimo, né? Porque a vida impôs para eles aquele momento. Então, Deus, ele vai mandar essas mensagens. E no capítulo 40 ele começa, né, falando: consolai o meu povo, animai. Porque essa palavra encorajamento, ela se fundamenta nessa palavra consolo também. Consolo, encorajamento, são os mesmos termos bíblicos. Aqui nesse versículo, Isaías 41:10, você tem dois mandamentos, certo? O primeiro é: não temas. Não temas. Segundo, não te assombres. Não te assombres. Então, são dois imperativos no hebraico que fala para a gente não ter medo
e não ficar, eu diria assim, assombrado, né? Vendo fantasmas, vendo coisas que não existem, porque o medo, ele é criativo. A gente fica imaginando coisas, montando cenários na mente, né? Isso aí. Então, porque o medo não somente ele é um sentimento, é uma angústia que você sente, mas ao mesmo tempo ele ajuda você a criar coisas que não existem, inimigos que não existem, né? Situações que poderão ou não existir. Por isso que o medo está muito ligado a essa questão da ansiedade. E aí ele vai colocar aqui, né, 5 promessas, né, bem pessoais, né? Ele diz, não temas porque eu sou contigo. Então, o primeiro remédio aqui para combater o medo é essa convicção da presença de Deus, né? Deus está conosco. A companhia de Deus, a certeza de que Ele está dentro de nós, está do nosso lado, está acima de nós, está em torno de nós, isso faz com que o medo, o temor, o assombramento, a assombração sejam expulsos da nossa vida. Ainda mais eu fico tentando me colocar ali junto com o povo, sabe? Pra tentar entender o sentimento deles. Imagina que você ali, provavelmente, você já tava desiludido, né? Nada vai acontecer, a gente vai ficar aqui pra sempre. Sim. Então, imagina se pra gente a nossa vida, algumas circunstâncias que a gente enfrenta já é difícil, imagina pra aquele povo, né? Sim. Nossa, então... E eu acho que eles precisavam ainda ter mais fé e mais certeza ali, e serem encorajados e lembrados o tempo inteiro ali da presença de Deus, porque sem isso, né, sem ter essa mentalidade, eles não teriam como enfrentar essa situação. Deus, ele é, né, a fonte de encorajamento. Ele é o agente do encorajamento. Ele diz, eu sou contigo, né? Eu sou o teu Deus. Isso é importante. Porque o Deus dos babilônicos eram deuses que não podiam fazer absolutamente nada. Eram deuses que eram transportados nos jumentos, né? Eram deuses que tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam. Então, eram ídolos pagãos. Então, quando ele diz, eu sou o teu Deus, ou seja, você tem o único Deus verdadeiro que existe. Eu sou o Deus de vocês. E vocês são o meu povo. Então, esse é um segundo ponto. Então, você tem a companhia de Deus, né? Você tem aqui a garantia de que o único Deus verdadeiro é o seu Deus, né? Terceiro, ele diz, eu te fortaleço. Essa palavra é muito forte no hebraico, porque é como se Deus Deus é onipotente e nós somos fracos. Então, eu te fortaleço significa que Deus transmite para nós a sua força, a força que existe nele, o poder que existe nele. Paulo resume isso quando ele diz assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, mas eu não posso tudo. Eu só posso tudo se eu receber de Deus essa força sobrenatural, onipotente. Então, essa força operando na minha fraqueza, me ajudando a ter coragem, aí eu enfrento tudo, né? Então, preste atenção, ele diz, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu transmito para você a minha força. Quarto lugar, ele diz, eu te ajudo. Esse verbo ajudar é um verbo muito significativo, porque ele foi colocado na Bíblia, em primeiro lugar, para a mulher. Quando Deus construiu a mulher, ele diz, far-te-ei para ti um auxiliador, que ele seja idôneo. E esse verbo ajudar aqui é o verbo auxiliar. E ele se aplica a Deus com aquele que é o auxílio do alto, né? Aquele que vem para nos ajudar mesmo. E, por fim, ele coloca aqui um quinto motivo para nós não temermos. E te sustento com a minha destra, o quê? Fiel. A ideia de sustentar aqui é como se Deus segurasse as nossas pernas, né? Nos amparasse, né? É como se ele fosse, usando uma linguagem, uma escora, né? Você pode escorar nele, você pode deitar-se nele, você pode se refugiar nele, porque ele vai
fazer com que você não esmoreça, não caia, vai sustentar você, né? Vai manter você de pé. Então, esse versículo, para mim, resume bem aquilo que Deus está transmitindo para o povo de Israel lá no contexto do Antigo Testamento. Sim, a gente pode e deve trazer isso para a nossa vida também. Claro, essas promessas que são feitas ao povo de Israel, elas são do povo de Deus durante toda a história, né? Então, se você está passando por algum momento aí de fraqueza, de desânimo, talvez por questões físicas, emocionais, espirituais, talvez por circunstâncias, você perdeu um emprego, perdeu um cônjuge, está vivendo um momento de luta, então você está apático, você está desanimado, né? Se aproprie dessa promessa de Deus, Isaías 41:10. Ore em cima dessa promessa, né? Creia que o que está escrito aqui é verdade. Ele já está com você, ele pode renovar suas forças, a sua esperança, tá certo? Então, toma posse aí, como diz o pentecostal, dessa promessa maravilhosa. Pastor, e esse tópico aqui, o tópico 4, eu te ajudarei. A gente tem essa ajuda de Deus, né? Todo esse entendimento que ele está conosco, mas a gente também tem a nossa parte, né? Sim. A gente tem aonde buscar. Quais Sim. são... o que a gente deve fazer para receber essa ajuda de Deus? Para buscar essa ajuda de Deus? Primeiro você tem os meios de graças que Deus deu para a gente, né? Quais são esses meios? A oração, a leitura da palavra. Eu estou falando isso para crente, para cristão. Mas eu creio que também você deve buscar ajuda. Eu não sei qual é o grau de desânimo que você está vivendo, mas você pode buscar uma ajuda médica, porque pode ser um princípio de depressão, você está um pouco deprimido. Pode ser uma questão de pecado, porque o pecado ele tira o nosso vigor, a nossa alegria. Então aí você tem que procurar Deus, procurar uma ajuda no aconselhamento pastoral e tratar disso. Ou seja, em outras palavras, você tem que identificar a fonte do seu esgotamento. Uhum. O que está tirando o seu ânimo? Né? O que está roubando essa alegria de viver, esse prazer de enfrentar, de ir para cima, de enfrentar situações e circunstâncias. Outra coisa também que eu acho muito importante nessa questão do encorajamento é você buscar, no caso da igreja, de irmãos da igreja, o companheirismo, buscar nos grupos que nós temos na igreja. Se você é jovem, grupo de jovens, você buscar relacionamentos, porque os relacionamentos eles são muito importantes para nós, né? No sentido de você compartilhar alegrias e necessidades e você ali, de uma certa forma, fazer um trabalho mútuo de encorajamento, de uma convivência saudável, de estabelecer comunhão. A comunhão é muito importante para vencer o medo, né? Saber que eu tenho irmãos, que eu tenho uma família, que eu não sou órfão, que eu não estou perdido, eu tenho uma família. Saber, e aí você pode ligar para pessoas amigas, sair, ter convivência. Então, tudo isso ajuda nesse processo de fortalecimento, né? De vencer a questão do desânimo. Fernanda, indo lá para o Novo Testamento, né? Você vai encontrar, por exemplo, nos evangelhos, o próprio Jesus, ao encontrar-se com a pessoa, Jesus sempre usava uma expressãozinha, né? Não temas, tenha de bom ânimo, né? Bom ânimo, bom ânimo. Ele faz isso quando está com os discípulos no meio da tempestade. Ele faz isso com aquela mulher que ficou 12 anos com sangramento e não conseguia resolver o seu problema. Então, Jesus ele sempre teve esse carinho especial para aquelas pessoas que se acham abatidas, né? Desanimadas. E aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios,
Paulo vai escrever para nós aqui uma espécie assim, de teologia de encorajamento. Né? Aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Lembra que a palavra consolação é a mesma palavra para encorajamento. Diz que Deus, ele é o Pai de toda. O que significa isso? Significa que não existe uma área na sua vida que está, eu diria assim, apática, que Deus não possa tratar. Porque às vezes a gente está animado no casamento, mas não está animado no trabalho. Não é assim? Sim. Nós estamos animados na igreja, mas estamos desanimados em casa. É interessante isso. Mas, quando ele fala toda consolação, significa toda carência que eu tenho na minha vida, como ser humano, como filho de Deus, porque ele está falando que ele é o Pai, ele é a origem. Deus pode suprir isso. Deus pode me dar essa consolação. E é interessante porque aqui ele é o Pai e diz assim, é Ele pessoalmente, o Pai, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Certo? Então, às vezes a gente quer se consolar lendo uns livros de autoajuda, né? Buscando ajuda psicológica, na psicanálise. Tudo bem, nada contra, você pode ler o que você quiser. Mas nós que somos crentes, a nossa fonte de consolo é Deus. Sim. Ele que nos conforta, que nos anima, que nos encoraja. E é tão interessante que ele vai colocar aqui como se fosse assim uma network de consolação, né? Porque ele vai dizer, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Quer dizer, ele nos consola, e a partir do momento que ele nos consola, ele nos coloca na posição de consoladores, nos dá o título aí, né, o diploma, e é tão interessante, para que nós possamos consolar os outros com o mesmo consolo que nós somos contemplados. E que consolo é esse? O consolo que vem de Deus, é o conselho da palavra de Deus, é o consolo que o Espírito Santo de Deus pode realizar na vida do crente. Pastor, e nesses teus anos de ministério, já são quase 30 anos? Ou mais? Não, são 37, 38. Nossa, quase 40 anos de ministério, gente. É bastante coisa. Então, assim, com certeza o senhor já passou por algum momento pegando esse gancho aí de encorajamento, medo, porque dentro do ministério, ainda mais trabalhando na obra, são diversas coisas, empecilhos, pessoas, enfim, que aparecem aí na caminhada, né? E parece que quando é para fazer a obra de Deus, às vezes dá um rebuliço e as coisas não funcionam, parece que não vai para frente. E muitas vezes a gente precisa do consolo, né? De Deus nos confortar nesses momentos, mas também de ousadia, né? Sim. Para continuar indo em frente, para que a obra continue avançando. Tem alguma história assim que o senhor poderia compartilhar com a gente desse? Tem muitas histórias, né? Porque eu diria assim, não existe ninguém que não tenha medo, né? Uhum. A gente administra bem o medo. Aliás, alguém já disse que ter coragem é administrar bem os seus medos, né? A gente tem. Às vezes a gente tem medo diferenciado, né? Você tem medo de barata, eu não tenho problema. Eu como barata, não tenho problema. Então... Você já comeu barata? Não, só estou... Pelo amor de Deus. Estou colocando exageradamente aqui para o pessoal entender. Cada pessoa tem um tipo de medo, né? Aliás, fala-se aí que existem catalogados, né, pelo pessoal da psicologia, mais de 3.000 tipos de medo. Medo de altura, medo de espaço, medo de andar de avião, medo de dirigir, medo de cobra, medo de cachorro, medo... Muito. Então, são... Agora, eu graças a Deus,
eu tenho uma automotivação muito forte. Há momentos que realmente você se abate, você fica com medo, você quer desistir. Isso em todas as áreas, né? Sim. Tanto de relacionamento quanto de empreendimento. E a gente que você sabe que a gente gosta de empreender, isso a gente é muito criticado, né? Sim. Porque você não faz nada, ninguém lhe critica, mas quando você começa a fazer alguma coisa, você vira alvo de crítica. E às vezes, por medo e querendo a aprovação do outro, a gente deixa de fazer. Mas graças a Deus, eu desenvolvi também aquilo que o pessoal chama de resiliência. Casca grossa. Resiliência é um termo bonito, né? Sim. Mas é a capacidade de continuar mesmo em meio às críticas, às tensões, aos problemas. Você persevera, você continua. E aí, eu acho que aí é uma coisa que vem de fato de Deus, né? Deus transmite para a gente essa força, você vai dormir desanimado, mas acorda animado. Deus já renova as suas forças durante a noite, né? E uma coisa também que encoraja a gente nesse processo aí são os resultados. Porque se você trabalhasse e não tivesse resultado, isso desanima. Sim, com né? certeza. Desanima. Mas graças a Deus, quando você vê os frutos, os resultados, pessoas sendo alcançadas, projetos sendo concretizados, isso tudo nos anima, nos fortalece, nos dá essa abnegação, essa resiliência, esse desejo de concretizar. Sim, e você que gosta de criticar nas redes sociais, pastor não liga mesmo, viu? Então nem adianta perder seu tempo comentando coisa que, assim, ele vai continuar aí na obra, continuar firme, sendo orientado por Deus, tomando as decisões e avançando aqui na igreja. E também você que acompanha a gente aqui nas redes sociais, não esqueça de fazer sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal e também de seguir o pastor no Instagram, no TikTok. Estamos por todos os lados aí, né, pastor? Levando a mensagem, Sim. trazendo diversos conteúdos para abençoar a sua vida. Bora continuar aqui, pastor. A gente tem alguns personagens na Bíblia que, inclusive, você, pastor Hernandes, escolheram alguns para servir como exemplo para nós de encorajamento, né? Nós escrevemos esse livro aqui, acho que há não sei qual foi ano, há uns 3, 4 anos atrás, né? 2022. 2 anos. 2 anos atrás. Foi logo depois da pandemia, né? Foi, tempo E a gente escreveu esse livro justamente para encorajar as pessoas, mas principalmente os líderes, os pastores, os presbíteros, os membros de igreja que trabalham com liderança. O pastor Hernandes trabalhou aqui com a vida de Neemias, José e Paulo, e eu fiquei com Paulo, né? Uma pessoa que, para mim, é um exemplo de resiliência, de perseverança, de encorajamento. Também trabalhei com Timóteo, que era um jovem pastor, doente, tímido, e Paulo, então, o encoraja para que ele possa continuar levando adiante a fé, né? A fé. E, por fim, citei aqui, trabalhei o Epáfras, que é um servo de Deus, trabalhou na equipe missionária de Paulo, que era, de fato, um plantador de igreja, um homem assim, um personagem meio esquecido, mas a história dele é muito bonita. Sim. E dentre esses, assim, um que eu gosto bastante, acho que é por conta do contexto, né? É Neemias. E o senhor também tem um estudo bíblico sobre ele, né? Sim. De como ele teve coragem de não se atentar às críticas, que devem ter sido muitas. Muitas. Para realizar a obra de Deus, ele reconstruir os muros da cidade, reconstruir a cidade num geral, né, pastor? Neemias é um caso especial, uma pessoa comum, né? Ele não era nem da família dos profetas, nem dos sacerdotes, nem dos reis. Ele era um homem comum que trabalhava ali como copeiro do rei. Esse rei era o rei que, de uma certa forma, mantinha
a opressão sobre o povo judeu. E ele, então, levantado por Deus, despertado pelo sofrimento dos seus irmãos, Deus o levanta e ele vai lá e pede autorização ao rei, né? E vai lá para Jerusalém, que estava há mais de 100 anos em ruínas, tanto a cidade quanto os muros. E ali ele faz um discurso muito forte, encoraja o povo e o povo se juntou e em 50 e poucos dias eles terminaram um muro que estava caído há mais de 100 anos. Então, É bizarro, gente. 50 dias. 52 dias foi feito o trabalho e ficou claro, não somente para Neemias, mas para todos os vizinhos ali, que o Senhor estava com eles, Deus estava com eles naquela obra de reconstrução, né? Sim, é uma história muito bonita, muito né? bonita. Eu acho que incentiva muito a gente a continuar firme aí, né? Sim. Na obra, no trabalho, em todos os lugares, assim. E eu tenho experimentado algo muito nessa... Dentro desse tema, assim, que é em relação à gravidez, né? Parece que a mulher, quando tá grávida, ela imagina 1 milhão de coisas, 1 milhão de possibilidades, e cada hora é uma preocupação, cada mês é uma preocupação diferente, cada exame que você vai fazer é um negócio diferente que pode aparecer, né? Sim. E tem sido uma experiência muito boa com Deus para mim nesse momento da minha vida, porque eu sou uma pessoa ansiosa de natureza e muito preocupada. Então, eu sou dessa que fica imaginando coisas, fica criando cenários e tudo mais, né? E aí, desde o início da gestação, eu falei, não... Porque a gente sabe que isso tudo afeta o bebê, né? Os bebês, tudo afeta. Certo. Então, desde o início da gestação, eu tô num propósito muito firme de toda vez que eu esteja me sentindo, ou que estiver me sentindo com medo, aflita, preocupada, qualquer sentimento assim, eu paro tudo que eu tô fazendo e eu oro. Eu entrego aquilo pra Deus, falo, Deus, tô sentindo isso. Fernanda, você precisa ler o Salmo 139, é o Salmo da Grávida. Não sei se você sabia disso. Salmo da Grávida, 139. E põe a mão assim sobre a sua barriga, né? Todo dia. E é muito interessante, né? Você deve orar o Salmo 109, dizendo, graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Lindo. Então, você põe a mão, são gêmeos, né? São. Aí você ora porque cada dia Deus está escrevendo a história e a vida de suas filhas, né? Amém. E Deus, ele é maravilhoso porque é Ele que está fazendo isso. Então, você descansa aí, seu coração, né? Eu sei que é complicado mesmo, né? E graças a Deus você não tem outros medos, né? Que as mães estão tendo hoje, né? Será que meus filhos vão nascer perfeitos? Será que é o tempo certo para ter filho? Como é que eu vou criar os meus filhos nesse tempo tão difícil? Então, a gente até tem, mas como, assim, todo sentimento, realmente todo sentimento que eu tenho muita fé nos planos de Deus, assim, e tudo que acontecer. Né? No início da gestação a gente teve uma intercorrência, deu aquela preocupação, mas você já está no sexto mês, já né? tô no sexto mês. Desde o início eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Se Ele permitir que a gente enfrente algum momento difícil, alguma dificuldade, alguma coisa que não foi planejada, né? Alguma dúvida, qualquer coisa, Ele vai nos sustentar. Então, eu sempre tenho orado e pensado nessa perspectiva, né? Com a gravidez, com outras coisas. Então, é bem nessa linha mesmo. Não temas. Certo. Os problemas vão vir na nossa vida, né? E vem mesmo. Mas Deus, essa convicção de que Deus está conosco e não vai nos abandonar é o que mantém a gente firme, né? Certo. Os dias de tribulação que chegam e a gente continua firme. Eu tô até pensando de colocar um quadrinho em casa. Não temas, eu te fortaleço. Acordar todo dia, olhar para ele, fazer a oração ali da manhã. Isaías 41:10 é um versículo muito especial, é uma promessa maravilhosa de Deus.
E muita gente, né, se firma nisso aqui, porque ele dá 5 motivos aqui para a gente não ter medo e não se assombrar. E todos esses 5 motivos estão relacionados a ele, pessoalmente, né? Não é uma energia, não é uma cerimônia, é ele, né? É uma questão de relacionamento pessoal. Você crê que ele realmente está contigo, ele é o teu Deus, ele te fortalece, te ajuda e te sustenta. Então isso é muito bom, né? Santo Agostinho, ele no livro dele, Confissões, ele pergunta para Deus, né? Deus, mas onde é que o Senhor estava, né? Onde é que o Senhor estava quando eu estava vivendo no pecado, longe de ti, sofrendo? E aí ele mesmo responde como se fosse Deus, né? Ele diz assim, Agostinho, eu sempre estive presente contigo, mas você sempre esteve ausente de mim. Então é interessante isso, porque às vezes não é Deus que não está presente, é eu que estou ausente da presença dele, né? Eu não sinto essa presença, eu não busco essa presença, eu não desfruto dessa presença, mas ele está aí, ele está com a gente, né? E teve uma frase que o senhor falou em uma das pregações também, que é quanto mais a gente conhece a Deus e a grandeza de Deus, menos medo a gente sente, porque a gente sabe no Deus que a gente está confiando, né? Perfeitamente. Isso aí é uma coisa que o próprio Deus, a estratégia de Deus em Isaías 40, a partir do capítulo 40, que ele, para encorajar você na sua fraqueza, ele vai dizer a grandeza do Deus que você tem. Então ele vai justamente escrever isso, né? Que Deus é tão grande, tão imenso, e a quem você pode comparar a Deus, né? Deus sabe tudo, Deus fez tudo, né? Para Deus não existe nenhuma situação que seja impossível, né? Então, a forma que Deus usa para encorajar-nos é o fato de nós compreendermos, entendermos biblicamente a grandeza do Deus nosso, né? Sim. Lá em Isaías 40, que é muito conhecido esse texto, né? Isaías 40, quando o povo de Israel disse assim, o nosso caminho, o nosso direito passou desapercebido diante dos teus olhos, etc. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se importou comigo. Aquela ladainha toda, né? E aí Deus vai dizer assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por serem grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu caminho. Ele, Deus, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Mas os que esperam o Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, o que nos encoraja, a nossa força de encorajamento, é justamente a grandeza de Deus, né? Se você saber que você tem esse Deus grande e que Ele transmite para você na sua fraqueza a sua força, né? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. É isso mesmo, nossa. Vamos chegar ao final desse Sim. bate-papo aqui? Bom, eu tava falando sobre a gravidez e tudo mais, né, pastor? E a gente tá com esse projeto do Mães da Aliança, que também tem me apoiado muito, assim, desde o quando comecei a trabalhar em cima desse projeto lá na editora, eu já tava tentando engravidar, né? Já tava ali
nos planos. E aí eu já comecei a ler o livro antes de engravidar, e agora grávida, e depois que as meninas nascerem. E agora a gente tem a Bíblia, Mães da Aliança. Muito bonita. Fala um pouquinho dela pra gente. Nós temos o privilégio de ter um Deus que é o Deus de alianças. É um Deus que se relaciona conosco com esses pactos. E esses pactos de Deus para conosco, eles vêm acompanhados de promessas. Por exemplo, né, Deus é o Deus de seus pais, né, que seus pais são crentes. É o Deus, seu Deus, e ele quer ser o Deus de seus filhos e netos. Então, isso aqui está registrado. Eu quero ser o Deus da sua descendência. E se você me amar e for fiel a mim, eu abençoaria até 1000 gerações. Então, esse projeto Mães da Aliança traz uma fundamentação bíblica, teológica, para as mães orarem pelos seus filhos, crendo que o Deus que nos converteu também converte e converterá os nossos filhos para sempre. Então, é um desafio, são 365 devocionais, aqui o texto é muito bonito, e o objetivo é auxiliar você, motivar você a interceder pelos seus filhos. Você pode ser uma mãe casada, uma mãe solteira, né? Uma mãe divorciada, uma mãe que afim que orar pelos seus sobrinhos, pelos seus parentes e até mesmo pela mocidade, pelo povo da igreja. E aí a gente tem a Bíblia, a gente tem o devocional que a gente lançou no ano passado, que também foi um sucesso. A mulherada, nossa, gostou bastante dele, tem usado e postado, marcado o senhor, marcado a editora. A gente também tem edição especial que foi aqui para a SAF, né, da Sociedade Auxiliadora Feminina, aqui da Presbiteriana. E a gente também fez alguns mimos nesse lançamento da Bíblia. Tem um caderninho de orações para você anotar suas orações, seus pedidos, brindes. A gente caprichou bastante. Tem a eco bag também e a camiseta. Se você quiser comprar o kit completo com todos os itens do Mães da Aliança, você pode com desconto. Então aproveite. E também temos o último lançamento do pastor, que é o livro de Salmos, que está aqui. Deixa eu pegar aqui. O retrato da alma humana nas condições do povo de Deus, né, pastor? São 33 salmos que ele faz um estudo bíblico. Conta aí pra gente. Não, falar que é melhor ele falar do que... São sermões e aulas que eu dei aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o nosso editor, então, reuniu aqui e fez esse belíssimo trabalho. Cada salmo ele é exposto na sua individualidade. Depois traz também a cristologia dos salmos e também 5 perguntas para reflexão e debate. Né? Você pode usar isso, inclusive, pessoalmente, pode usar isso também em estudos de pequenos grupos, etc. Mas o objetivo é encorajar, consolar você, trazer a palavra de Deus como alimento para o seu coração. E também tem o livro Convite e Encorajamento que o pastor citou. Se você quiser adquirir, todos esses itens estão disponíveis no nosso site, editoresion.com.br. Pastor? Vamos lá, vamos tocar a vida. Vida que segue, aguardo você. Agradeço você por estar assistindo aqui conosco. Agradeço a Fernando, os meninos aqui da técnica. E até o próximo Arivalcast.